retomando um pouco também nesse capítulo daquilo que a gente viu em relação aos 12 nidanas, aos 12 elos do surgimento dependente ou da originação dependente, porque isso tem tudo a ver com o querer ou não se libertar do samsara, com entender os mecanismos que nos mantêm presos ao samsara. Então, Tsongkhapa começa. Deve-se entender em detalhe as características do samsara, tanto em termos de sofrimento, dukkha, né? Lembrando que a palavra é sânscrita, e essa palavra ela pode ser traduzida de outras formas também, como insatisfação, uma insatisfação que está muito ligada à transitoriedade e à separatividade, e também à nossa relação com o tempo. Então, entender o sofrimento, entender dukkha, as 4 nobres verdades, a gente sempre volta para esse ponto, que parece um tema bem básico no budismo, mas conforme a gente vai se aprofundando, a gente vê que, na verdade, todo o Dharma está reunido, está resumido nas 4 nobres verdades e no nobre caminho óctuplo. Tudo que veio depois são só camadas a mais que vão se aprofundando. Então, entender isso e entender também os 12 nidanas, os 12 elos do surgimento dependente, né, que é esse processo que em sânscrito a gente chama de pratitya samutpada. Esse processo ele é muito enfatizado num sutra mahayana, que é o Sailistamba Sutra. E esse sutra ele vai falar de como os fenômenos surgem. Então, ele fala tanto no nível de aparecimento, surgimento e transformação dos fenômenos, que os fenômenos eles surgem na dependência de outros fenômenos, né? Nada se cria a partir de si mesmo. Essa, inclusive, é a prerrogativa budista de que as coisas não têm um svabhava individual. A gente vai ver na literatura teosófica que existe svabhava, mas esse svabhava, ele não é um svabhava de cada coisa, de cada fenômeno, essa natureza intrínseca. As coisas elas têm que surgir a partir de um conglomerado, de um encadeamento de causas e condições. E a gente pode dar muitos exemplos simples para isso. Se a gente quer montar um carro, e os budistas usam muito esse exemplo, isso que a gente chama de carro, por que a gente chama isso de carro? Porque ele tem uma série de partes que foram montadas e que dão uma ideia, que dão uma designação de carro, porque ele ganhou aquela função que nós designamos aquilo, aí vai depender também de cada língua, que vai designar e vai, um termo bem filosófico, vai reificar aquilo, ou coisificar, ou tornar aquilo como um fenômeno carro, que vai ter uma determinada função e nós vamos associar aquilo a, eu vou ver um carro e vou pensar, isso é um carro, isso serve para me transportar, isso serve para uma série de coisas, vou associar uma série de ideias em relação a isso. Vou ter apego, vou ter aversão a diferentes modelos de carro, etc. Então, esse fenômeno de Pratitya Samutpada, dos 12 elos, ele é um fenômeno que também está muito relacionado à nossa designação da realidade, a como que a nossa mente, o nosso contínuo mental, ele se relaciona com a realidade relativa, nessa interação sujeito-objeto, nessa interação do eu com outros, com fenômenos, né? Tudo, no budismo, tudo que está ao nosso redor é chamado de fenômenos. Tudo que não é um ser, que não é um sattva, é um fenômeno. Quer dizer, traduzido também como coisa. Ou às vezes também como elementos, né? Mas aí tem algumas sutilezas nesse ponto que não vale a pena a gente entrar agora. Mas, de qualquer forma, é um mecanismo em que a gente designa as coisas e que a gente se relaciona no samsara de forma que a gente se mantenha aprisionado ao samsara. A gente acaba projetando uma realidade ilusória, porque o problema é que o primeiro desses elos, desses 12 elos ou 12 nidanas, é a vidya, é a ignorância, é nós não conseguimos perceber o que de fato é a realidade. Então, a gente viu um pouco dessa imagem na última reunião, né? Para quem não estava aqui, eu coloquei um vídeo no meu canal com toda a apresentação, que a gente entrou em detalhes sobre essa reunião, sobre esse tema dos 12 nidanas, dos 12 elos. E aqui a gente vê que o primeiro ponto é o homem cego, que representa a vidya.
De avidya vem os samskaras, vem as formações condicionantes ou as tendências condicionantes. A partir de avidya, a partir dessa noção de nós começarmos a achar que nós temos um eu inerentemente existente, que nós existimos na separatividade e não na interdependência, a partir desse momento, desse erro de cognição, a gente gera toda uma tendência que vai nortear os nossos comportamentos. Isso vai colorir a nossa consciência dual, que a gente chama de Vijnana, que é essa consciência sujeito-objeto que é necessária para agir no mundo da multiplicidade. Tanto que o mais próximo que a gente poderia chamar de alma no budismo, ou que a teosofia vai chamar de Buddhimanas, aquela alma mais espiritual, que faz parte do eu reencarnante, é o que no budismo a gente chama de Alaya Vijnana, que é essa consciência ligada à Alaya, né, ligada a esse raio que vem de Mahat, que vem da Alaya cósmica, melhor dizendo, que na verdade não é nosso, né, não é uma coisa individual, mas é a Alaya que dá essa base, que permite que essa Vijnana ela passe de uma vida para outra, só que como essa Vijnana está infectada por avidya, devido ao poder dos samskaras também, que a condicionam a ver o mundo pelo prisma de avidya, então essa Vijnana ela acaba coletando uma série de sementes que vão reforçar o apego e a aversão a uma série de fenômenos e vão reforçar cada vez mais o senso de separatividade, o senso de eu, e vão reforçar cada vez mais o aprisionamento ao samsara. A Laya Vijnana é neutra, né? A Vijnana, como ela é dual, ela é neutra. Então a gente vai gerar tanto sementes positivas quanto sementes negativas. E assim como os samskaras também, eles estão muito associados ao nosso karma. Eles estão ligados à avidya aqui nessa roda, né? Porque a avidya é o primeiro elo. Mas aí, se a gente gerar karmas positivos, se a gente pratica a virtude, por meio dos samskaras, Vijnana vai se tornar um depósito dessas sementes. Como ela é neutra, ela vai ser um depósito tanto do positivo quanto do negativo. O karma que é acumulado, né? Aquele karma, aquelas ações que têm uma intenção por trás, uma forte intenção. Aliás, tomar cuidado com as palavras aqui, né? Não vou dizer forte. Tem uma intenção. Eu tenho uma intenção, eu executo uma ação de mente, de fala e de corpo com uma determinada intenção. E aí, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Eu posso até achar, a gente já discutiu isso bastante, eu posso achar que é uma boa intenção, não necessariamente isso vai ser um karma positivo. Porque a vida está lá. Então, mesmo as coisas que aparentam ser boas nem sempre são boas. A ignorância está lá. Mas, de qualquer forma, devido à intenção barra ação, que karma no budismo é muito isso, a intenção e a ação juntas, que são acumuladas e aí se transformam em samskaras. E aí, se transformando em samskaras, vão colorindo o nosso contínuo mental. E a Vijnana que a gente vai ter, essa consciência que a gente vai ter quando a gente está encarnado, então ela vai estar cheia dessas sementes. E essas sementes elas vão despertar conforme o nosso karma, conforme as condições geradas pelos samskaras, ou melhor, trazidas, transportadas pelos samskaras, que vão despertar ou não em um determinado momento. Né? Aí a gente entra naquelas particularidades da lei do karma, né? Que aí vem muita discussão, por que numa determinada vida eu posso ser um Mozart e por que numa outra vida talvez eu possa ser um péssimo pianista. Né? Vai depender de qual semente que vai ser mais estimulada naquela vida, e que, de acordo com as condições em que eu nasça, isso também está ligado ao karma, qual delas que vai se tornar mais preponderante ou não. Até porque a personalidade, né, ela não é fixa. No budismo ela é vazia de existência inerente. Então ela vai se construindo, a gente vai sempre tendo uma nova personalidade de acordo com essas tendências que a gente carrega e que vai interagir com elas numa nova vida.
E Vidinana é representada por esse macaco que pula de galho em galho. Porque essa é bem a natureza da nossa consciência, né? A nossa consciência ela é instável, já que ela é esse repositório de sementes. Então, a cada hora eu tô indo atrás de uma nova semente, a cada hora eu tô em busca de uma nova experiência, e daí por diante. Mas para que Vidinana funcione bem, eu tenho que ter, eu tenho que ter Namarupa. Namarupa, que é essa capacidade de, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma forma, né? Eu tenho que ter o Skanda Rupa, que é o Skanda da forma, das formas que se diferenciam. Isso também está muito ligado à vidya, está muito ligado ao fato de que a gente está na manifestação, então tudo vai ter, exceto lá no reino, no mundo de Arupa, no mundo sem forma, do mundo Rupa, do mundo das formas mais puras, mais sutis, até o nosso mundo, que é o Kama Dhatu, o mundo das sensações, dos desejos, o mundo sensório, tudo vai ter algum tipo de forma, mesmo que não seja uma forma muito sólida, né? A forma ela pode ser líquida, pode ser gasosa, pode ser etérica, ela pode ter muitos estados. A gente tem sempre que lembrar que há muitos estados da matéria, então a gente tem que também tomar cuidado quando os textos falam em forma física, não está falando só em forma sólida. E a gente tem que ter ao mesmo tempo que vai ter Rupa, vai ter os outros agregados, que são os agregados psicofísicos. Rupa é o agregado físico, e aí tem os agregados psíquicos, que são aqueles agregados que permitem que a gente consiga traduzir as experiências do mundo por meio de Vijnana, permitem que a consciência consiga se relacionar com o mundo. Que aí são os agregados da sensação, por exemplo, os agregados da percepção, esses agregados psíquicos. Os samskaras também, eles estão inclusos nessa lista dos agregados, e esses agregados eles vão permitir, então, que eu consiga nomear objetos, que eu consiga designar os objetos e traduzir o mundo de acordo com, com esse mecanismo mental. E aí a gente vai projetando toda uma realidade. E é claro que isso tem níveis, né? Tem os níveis mais individualizados e tem os níveis mais coletivos. Por isso que a gente consegue todo mundo se entender. Porque a mente, a Laya Vidinana tem uma dimensão coletiva também, de um inconsciente que também ele é um inconsciente coletivo. É muito próximo do que a gente vê quando a gente estuda esse assunto, muito próximo do que a gente vê em textos da psicanálise e em textos junguianos, em certa medida. E a gente tem que ter essa casa aqui. Então a gente vai ter esse corpo, que é a Rupa, aí vai ter essa casa, que é a casa que tem 6 portas, que são os 6 sentidos, que permitem então que eu vá interpretando esse mundo e vá designando características das coisas. Quais são os 6 sentidos? São os 5 sentidos habituais: tato, olfato, paladar, o sentido da visão e o sentido da audição. Esses 5 sentidos, mais o pensamento, ou a mente pensante, ou o órgão mental, a gente poderia pensar uma mente concreta, que é manas. Em sânscrito aqui, o budismo Mahayana ele usa manas nesse sentido, né? Que eu sei que na literatura teosófica talvez manas possa até ter um outro sentido às vezes, mas aqui manas tem bem esse sentido, né? É a mente pensante, é a mente que é capaz de usar o pensamento. Por isso que manas é aquilo que se ativa na terceira raça raiz, e é por isso que a linguagem surge a partir da terceira raça raiz, que é a partir desse momento que a gente tem o pensamento e a gente consegue expressar o pensamento por meio de uma linguagem verbal, por meio das línguas, né? Isso a gente vê na antropogênese. Antes da terceira raça, não tinha como o ser humano falar, porque não tinha mente, não tinha essa mente pensante ativa. Ela ainda estava lá só como potência, assim como o Budi está em nós, latente como potência, mas ainda não está ativo. E é por isso que os animais também, eles não têm uma língua verbal como nós. Eles não têm o mesmo poder de se comunicar via linguagem
como nós humanos temos, porque eles não têm manas ativo, ainda está atrofiado neles. E aí a gente tem um contato por meio desses 6 sentidos, que também são as chamadas bases dos sentidos, ou Vijnana. A gente vai ter um contato, né? Aqui tem a lista certinha, que é representado por essa imagem do casal. A gente começa a ter em contato com as coisas. E aí vem um homem que ele é flechado no olho, que aí vem uma sensação. E essa sensação, ela tem um poder sobre nós, a partir do nosso contato, porque aqui a nossa mente ela está presa no samsara. Então a gente vai ter sensações, e a gente está no Kama Dhatu, no mundo regido pelas sensações, pelo princípio Kama, né? Desde o reino humano até esses vários outros reinos que nós vemos aqui na roda, incluindo reinos de devas, reinos de asuras, os reinos Naraka, os reinos infernais, os reinos do Preta, os espíritos famintos e o nosso reino humano, claro. Então, todos esses reinos aqui estão imbuídos desse princípio. Então, quando a gente tem uma sensação, isso é muito forte, porque os nossos apegos e aversões e as nossas ânsias, elas vêm principalmente das nossas sensações, aquilo que me dá uma sensação agradável ou desagradável. Geralmente, quando eu me ofendo com alguém ou quando eu sinto que alguém me machucou, isso tem muito a ver com a sensação que aquilo me provocou, mais do que tudo. Então, a gente vai ter Vedana, que representa isso, e aí das sensações a gente vai ter Trishna, que é traduzido como Tanya, em Pali. Né? Trishna em sânscrito e Tanya em Pali. Eu trouxe um trecho de uma carta do Mahatma, que até vai ter o termo também, e a Blavatsky usa também, que é essa ânsia. E aí representa o homem com uma bebida. Eu quero beber de novo das sensações que me são agradáveis. E aí a gente vai ficando viciado no samsara. O Padana, que é o macaco com uma fruta, né? Aí vem o apego. Porque já que eu tenho essa ânsia, e aí com essa ânsia eu vou me apegando cada vez mais. Essa sede que não passa. É quase como se a gente fosse um fantasma faminto, né? Se a gente interpretar esses 6 reinos de forma mais simbólica, todos eles estão em nós. Nós podemos ser seres infernais, nós podemos nos rebaixar ao inferno, se nós estivermos em sofrimento extremo, e nas nossas compulsões, nós também podemos nos tornar fantasmas famintos. Assim como nós podemos nos tornar devas dos reinos do deleite, se a gente se perde em uma série de prazeres que nos distraem, em uma série de benesses que nos distraem, uma série de facilidades. Assim como nós podemos ser asuras, invejosos também, querendo destruir aqueles que estão numa posição melhor do que nós. Então, esses 6 reinos, no budismo, eles existem, né? Eles existem literalmente. Esses seres existem. Lembra até da apresentação de ontem que a gente viu que o palestrante até falou um pouco, né, das diferentes classes de seres que existem no esoterismo ocidental, e acaba sendo até muito parecido aqueles diferentes tipos de daimons que a gente vê, os diferentes tipos de devas que a gente vê e de seres também. Na cosmologia budista, indiana, vai ter desde elementais até seres infernais, hierarquias inferiores, caídas, até seres bastante elevados. Então, a gente tem um apego, aí depois vai ter bhava, que é essa mulher grávida, que esse apego, Trishna tem essa ânsia, e a gente tem um apego que resulta dessa ânsia, e por causa disso a gente quer renascer. A gente quer, né? Eu falo como se fosse algo consciente, não é consciente, é uma pulsão. É totalmente inconsciente, é um mecanismo sobre o qual a gente não tem controle. Porque esse mecanismo ele nos precede, ele precede isso que nós chamamos de eu. Ele é um mecanismo que está aí desde que o samsara passou a existir. E o samsara não tem começo. Ele pode ter um fim, mas ele não tem começo. Então, bhava, que é esse estado de vir a ser, esse potencial de existir. A mente, o contínuo mental, então, quer voltar à existência para repetir as boas sensações, o apego à vida, o apego ao nascimento. E é impulsionado por isso. E aí tem Jati, que é o parto.
E a gente pode pensar em Bhava também, né, pensando que a vida ela tem mesmo essa característica de querer se disseminar. Faz parte até da evolução cósmica. Já que a mônada está evoluindo, ela precisa estar se manifestando, se materializando, se encarnando. Então, todo esse processo que a gente está vendo aqui, não é que esse processo em si seja errado, mas o problema é como a nossa mente lida com esse processo. Inclusive, os textos vão falar que a questão não é a gente se libertar dos 12 nidanas, é se libertar dessa forma pervertida com que a gente lida com os 12 nidanas. Porque se a gente se direciona para uma senda virtuosa, esses nidanas eles vão ser purificados. E aí a ideia é a gente ir purificando cada um desses nidanas até que a vidya deixe de ser a vidya e se torne vidya, se torne sabedoria. Então tem Bhava, essa mulher grávida, que é esse ser que quer renascer. E aí tem Jati, que é o parto, que representa o nascimento. E Jaramarana, que representa a pessoa idosa com fardo, que é o envelhecimento, é o adoecimento. São sofrimentos da vida, os sofrimentos próprios da vida. Primeira nobre verdade, né? A vida tem sofrimento, porque a gente começa a envelhecer, etc. Porque o nosso mundo não é perfeito, né? O mundo que as inteligências construíram, ele não é perfeito. Isso está na doutrina secreta. A gente vê isso na Gênese gnóstica e vê na cosmogênese da doutrina secreta também. Os Janshohans, as inteligências construtoras, elas agem um pouco... É quase como uma tentativa e erro, né? Elas vão construindo, e aí tem aqueles problemas que a gente vê na cosmogênese, também isso é um pouco retomado na antropogênese, né? De que tem aqueles que querem criar, mas tem aqueles que não querem naquele momento, que acham que não é a hora. E aí tem todas aquelas confusões que acontecem na terceira raça, de humanos e animais acasalando, e aí isso gera um karma, e aí depois tem a Atlântida, e aí vem mais problemas, e aí agora estamos aqui na quinta raça e com mais problemas também. Então, tudo isso está nesse processo de aperfeiçoamento. Mas esse processo dos 12 nidanas, ele sempre se repete. Depois a pessoa idosa vai morrer, mas como, né, ainda está dominado por esse poder dos nidanas, ela vai ter que renascer, porque a vidya ainda está lá, e a vidya rege tudo isso. Então, voltando aqui para o slide anterior, só fiz essa breve digressão, né, e depois vai ter um trecho também de uma das cartas dos Mahatmas sobre os 12 nidanas. Então, após compreender essas características, esses 12 nidanas, surge a determinação de se libertar do samsara, se libertar desse processo de sofrimento, não estar mais preso a ele. Lembra que nessa imagem aqui, da roda do samsara, quem que está aqui devorando essa roda? É o Senhor da Morte. Aqui a gente está à mercê do Senhor da Morte. A gente não tem controle sobre esse processo. E a ideia é a gente começar a ter controle sobre esse processo, transformando esses elos viciados em elos virtuosos. E o Buda é alguém que se libertou disso aqui. É alguém que se libertou desses elos viciados. E que aponta para essa lua cheia, que é a mente brilhante, que é Bodhicitta. É a mente plenamente desperta, plenamente iluminada. Então, desenvolva uma atitude em relação ao samsara como a de alguém que tem aversão ao seu confinamento, numa casa pegando fogo ou numa prisão. E se a gente olha essa imagem, isso aqui é uma prisão. Tem um cárcere aqui, que é o Senhor da Morte, né? E em alguns reinos vai ter outros cárceres também, como nos reinos infernais. Os animais sofrem bastante também. O reino humano é aquele reino que tem sofrimento, mas também tem o seu lado bom, né? É um reino mais ou menos, é um reino mais cinzento, digamos assim. Por isso também que a gente não se distrai tanto, nem com o excesso de sofrimento e nem com o excesso de deleite, que a gente vai ver em algumas classes de devas que tem aqui, que são esses devas do Kamadato. Então, desenvolver uma atitude de aversão, uma atitude de pensar, eu estou numa prisão, eu estou aprisionado. Assim como a gente vê em outras literaturas, né, que vão falar da alma aprisionada na matéria, a gente vê os neoplatônicos falando disso, a gente vê na tradição ocidental também referências a isso. Então, pensar que isso aqui é uma prisão
que é melhor a gente tentar se libertar desse confinamento. A gente vê tanta gente, né, agora com essa pandemia, pessoas querendo acelerar o fim do confinamento. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque realmente é difícil para o psicológico das pessoas e cansa. E as pessoas querendo reabrir escolas e querendo retomar o mais breve possível ao normal, né? Mas qual que é o normal que elas querem retomar? É o normal do aprisionamento do samsara. Você está trocando, tá trocando uma prisão por outra. Progressivamente, aumente esse sentimento de aversão e desejo de escapar. Então, aumentar essa aversão ao samsara e desejar escapar, almejar se libertar do samsara. Começar realmente a se desencantar com o samsara. É isso que se espera da pessoa de média capacidade. Enquanto aquela pessoa de capacidade inicial, como a gente viu em capítulos anteriores, é aquela pessoa que ela ainda não tem bem esse pensamento, ela nem está se aprofundando nesses tópicos aqui, dos elos, etc. Ela só está preocupada em eu vou praticar virtudes e vou garantir que a minha próxima vida vai ser melhor, porque é uma questão lógica. Se eu pratico um bom karma, mesmo que eu não seja lá a pessoa mais altruísta do mundo, mas se eu estou ajudando as outras pessoas e algum mínimo de sinceridade, eu vou gerar bons efeitos a partir dessa ação. Então aqui, né, a imagem que nós já passamos, que também foi a imagem que eu usei na reunião passada. E aqui um trecho da carta 88, do Mahatma K. Aqui na imagem eu coloquei uma foto do monastério de Tashilhumpo, que a Blavatsky andou por aquela região. É um monastério que fica bem próximo a Shigatse, onde Blavatsky morou uma época, na casa da irmã do Mahatma K. Né? Essa carta é dele, é a famosa carta 88, que é a carta que vai falar sobre Deus, etc. Né? Por que não é correto falar sobre Deus em termos de filosofia budista? Então aqui é esse monastério que foi um importante monastério Gelugpa, um monastério da linhagem mais interna da linhagem dos Panchen Lamas. E tem até aqui a sílaba Kalachakra, cravada aqui mais no topo do monastério. E aqui então o trecho da carta. Em nossos tempos, não há deus ou deuses sendo adorados, somente a memória 3 vezes sagrada do maior e mais santo homem que já viveu, do Buda. Lembrando que essa carta, né, ele está criticando um pouco aquela visão idólatra que as religiões acabaram gerando em relação a Deus, e em relação a deuses também, né, mesmo as deidades que tem no budismo e que tem no hinduísmo, inicialmente elas representam potências, representam qualidades, as deidades mais elevadas, né, elas são arquetípicas, mas até isso se degenerou numa idolatria. E a gente vê isso muito no budismo tibetano. Até, infelizmente, na escola Gelugpa atual, a gente vê uma certa idolatria e pessoas fazendo oferendas ou para deidades menores, ou que são na prática elementais, ou então corrompendo mesmo práticas dessas deidades mais arquetípicas e transformando elas em deuses pessoais que vão conceder favores. Infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência, né, de tentar burlar as coisas, então eu vou lá eu vou tentar invocar, fazer um pacto com uma deidade e ver se ela me dá alguma coisa em troca. E aí vem um elemental e começa a se apossar da vida daquela pessoa. Por isso também que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos ritos, o que a gente está invocando, etc. Nossos lamas, eles aceitam comida, nunca dinheiro. E é nesses templos em que a origem do mal é ensinada para as pessoas. Também hoje em dia, infelizmente, a coisa não está mais bem assim, né? Essa carta é lá do século XIX. Hoje em dia tem muito lama aí vendendo transmissão de ensinamento por preços bem caros, vivendo em opulência. Mas aqui ele está falando, e é claro que ele está dando exemplo de bons monastérios e monastérios idôneos, né? Não está falando de qualquer budismo ou de todo budismo. Está falando dos monastérios realmente idôneos e verdadeiramente Gelugpa.
Neles são ensinadas as 4 nobres verdades, Airya Saka. Aqui está em Pali. Eu acho que aqui a gente vai ver alguns termos em Pali e não em sânscrito, porque naquela época o acesso que as pessoas tinham ao budismo era mais a literatura do Theravada, do Hinayana. Então era esse o budismo que o Sinit tinha acesso, que o Olcott tinha acesso. Então por isso que tá em Pali aqui, mas em sânscrito seria Arya Satya, a verdade nobre. Então, nesses templos são ensinadas as 4 nobres verdades e a corrente da causalidade, os 12 nidanas, lhes dá uma solução para o problema da origem e destruição do sofrimento. Se a gente entende esse processo dos 12 nidanas e como reverter esse processo, e como a gente reverte esse processo? Basicamente, enfrentando cada um desses 12 nidanas que estão aqui, cada um desses 12 elos, tentando transformá-los em elos virtuosos. E principalmente focando em avidya. Se a gente tenta resolver a avidya, a gente resolve todo o resto. Mas é claro, a gente tem que resolver os apegos, tem que resolver os desejos, tem que resolver a aversão, tem que resolver tudo isso para ir reduzindo o poder de avidya. E aí a gente retorna para o primeiro slide que a gente viu, que o Tsongkhapa fala. Deve-se entender em detalhe as características do samsara, tanto em termos de sofrimento quanto em termos dos 12 nidanas. Se a gente entende os 12 nidanas, a gente consegue ter uma convicção de que se libertar do samsara é possível, é desejável e de que existe algo além dessa roda. E como que a gente tem que fazer para se libertar. Aqui mais um trecho em que ele vai falar mais especificamente dos nidanas também. Leia o Mahavaga. O Mahavaga é um texto Theravada. E também eu acho que ele indicou esse texto porque era um texto acessível, né? Porque o budismo Mahayana naquela época e o budismo tibetano, principalmente, não era nada acessível aos ocidentais. Não tinha praticamente tradução. Né? A Blavatsky foi uma das primeiras pessoas a trazer termos do budismo Mahayana mais profundo e mais interno, do budismo tibetano para o ocidente. Então o Sinit não estava com acesso fácil, nem o Olcott. Leia o Mahavaga e tente entender, não com a mente ocidental preconceituosa. Né? Aqui eu acho que tem até uma indireta, porque o Sinit, ele às vezes tinha uma postura de achar que sabia mais do que o Mahatma, né? Ele e o Hume, como a gente vê nas cartas, mas com o espírito da intuição e da verdade. O que o completamente iluminado, o que o Buda, Samyak Sambuddha, diz no primeiro Khandaka, que é um trecho desse Mahavaga. Permita que eu traduza para você. Na época, o Buda, o abençoado, estava em Uruvela, às margens do rio Nerovigara, enquanto ele descansava sob a árvore da sabedoria Bodhi. Depois que ele se tornou Sambuddha, depois que ele se tornou completamente iluminado. No final do 7º dia, com sua mente fixada na caldeia da causalidade, nos 12 nidanas, no surgimento dependente, ele assim proclamou: da ignorância surgem os samskaras, de natureza tríplice, produções do corpo, da fala e do pensamento, né? Porque samskara karma, são as tendências cristalizadas a partir do karma de mente, de fala e de corpo. Dos samskaras surge a consciência, vijnana, essa consciência dual que vai carregar essas tendências. Da consciência surge nome e forma, que vai começar a dar nome e que vai adotar uma forma de acordo também com o karma. A consciência é aquilo que liga os vários agregados, que é necessária para dar esse senso de eu, né? Para que essa forma não seja só uma forma inerte. Disto surgem as 6 regiões, dos 6 sentidos. O 7º sendo propriedade somente dos iluminados. Então aqui ele traduziu como 6 regiões, porque provavelmente é como devia estar no texto em Pali. Né? Nos textos tibetanos, geralmente eles chamam de as 6 bases, ou os 6 órgãos dos sentidos, ou as 6 bases sensórias. Mas são os 5 sentidos, mais o pensamento. Esse 7º aqui provavelmente é Budi, já que é uma propriedade somente dos iluminados. Certamente ele está falando de Budi.
Dessas surge o contato. Do contato surge a sensação. Da sensação surge a sede, ou desejo, kama, tanya, que a gente viu no texto, em sânscrito é Trishna, mas também a gente pode associar com kama, né? São conceitos muito próximos, muito parecidos. Da sede surge o apego. Do apego surge a existência, bhava, aquele processo de vir a ser, né? A existência condicionada. O nascimento, a velhice, e morte, tristeza, lamentação, sofrimento, desânimo e desespero, que é aquele último nidana. Quer dizer, a gente reduz só em nascimento, velhice e morte, mas que inclui também todo esse outro processo aqui, que são as coisas que a gente vai experienciar em vida. Novamente, pela destruição da ignorância, pela destruição de avidya, os samskaras são destruídos. Né? Os samskaras que derivam de avidya são destruídos. E a sua consciência, nome, forma, as 6 regiões, contatos, sensações, sede, apego, existência, nascimento, velhice, morte, luto, lamentação, sofrimento, desânimo e o desespero são destruídos. Assim, é a cessação de toda essa massa de sofrimento. Então, assim, é a cessação do samsara, é a libertação do samsara, em que esse ciclo esse ciclo acaba. É como o processo de iluminação é como se a gente tivesse que fazer em nós mesmos um pralaya disso aqui. Um pralaya de todo esse ciclo. Em que vai substituindo por meio da virtude, e aí esses vícios eles vão sendo deixados de lado. Os vícios e a vidya que sustenta essa roda do samsara, ela vai perdendo força. E quando a vidya é destruída, quando a vidya deixa de existir, é substituída por vidya, então nós estamos libertos do samsara. Nós nos tornamos alguém do nível de um Mahatma.